Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Meu nome é Matheus Michele e hoje eu vou conversar sobre um tema muito importante, que é a manutenção preventiva de geradores elétricos no meio rural. Vamos entender juntos por que ela é tão fundamental e o que pode acontecer se você não fizer essa manutenção. E vamos ver também como fazer esses cuidados na prática. Então, bora lá. Antes de tudo, é importante entender por que a manutenção do gerador é indispensável. Quedas de energia são um problema sério no meio rural e trazem prejuízos enormes. Dá só uma olhada nessas notícias que eu trouxe aqui para vocês. Empresários perdem mais de 50 mil quilos de peixes após falta de energia em Cascavel. Falta de energia faz produtores rurais descartarem litros de leite na Fazenda Neto, em Paracatu. Quem vai pagar nos gastos? Produtora rural questiona Copel após queda de energia matar 707 aves no Paraná. Produtores do Rio Grande do Sul jogam leite fora devido à falta de energia elétrica. Esses são só alguns exemplos que mostram como estar preparado faz toda a diferença. Ter um gerador é uma solução eficiente, porém não adianta só instalar o gerador e esquecer. Assim como qualquer máquina, o gerador também precisa fazer as manutenções, para que quando você mais precisar, o gerador funcione. Eu gosto de comparar com o nosso corpo. Se a gente não se alimenta direito, não faz exercício, não se cuida, o nosso corpo falha. Seja por meio de doenças, por meio de lesões. Então, o gerador é a mesma coisa. Você precisa cuidar dele para que ele funcione bem. Então, por que fazer essa manutenção preventiva? Você evita prejuízo na produção, garante que equipamentos de resfriamento, ventilação e bombas continuem funcionando, evitando perdas na produção. Previne paralisações em ordenhas, secadores, câmaras frias, sistema de fertilização e automações na propriedade. Evita a mortalidade de animais em sistemas intensivos, como mostra o vídeo. Você também reduz o custo, né? Você diminui gastos com separos e amplia a vida útil do gerador. É a mesma coisa com o carro. Se você não faz as manutenções, seu carro vai dar problema, você vai ter que muitas vezes trocar o motor, abrir o motor, isso vai gerar mais custos para você. Tipos de geradores elétricos de acordo com o combustível, né? Então a gente tem aí basicamente os principais, né, que eu coloquei aqui, que são os geradores a diesel, mais comuns no meio rural e industrial, maior robustez, durabilidade e capacidade para operação contínua, né, indicado para operações que demandam mais 12 horas, 24 horas, né, interruptos. Geradores a gasolina, usados geralmente em pequenas propriedades, oficinas e residências, menores, mais leves e portáteis, não indicados para uso contínuo por muitas horas. E a gente tem também os geradores a gás, GLP, GNV ou biogás, muitos utilizados em propriedades que possuem biodigestores, né, geração a partir de biogás, ou também, né, aí, indicado também para geradores de alta potência, né, acima aí de 7 kVA já é indicado o uso de geradores a gás. Né? Então a gente pode ter geradores de baixa potência, até 5 kVA e 7 kVA, que são mais geradores a gasolina, e acima disso, né, geradores que pode chegar até acima de 200 kVA, que são todos geradores a diesel, né, ou também geradores a gás. Os geradores também, eles vão depender, são resfriados dependendo do seu porte. Temos os geradores refrigerados a ar, que é usados em modelos menores, simples, menos manutenção. Aí a manutenção é a limpeza das aletas e ventoinhas, é essencial. E os refrigerados a água de maior porte são usados em modelos médios e grandes. Tem radiador, mangueiras e fluido. Cuidar do nível do fluido e limpeza do radiador. Né? Então, os refrigerados a água demandam de mais manutenção. Você tem que cuidar de mangueira, tem que cuidar do nível de água, a limpeza do radiador e entre as coisas. Componentes essenciais da manutenção preventiva. Então, a gente tem o nível de óleo, né? Fundamental para manter a lubrificação do motor. Então, não é só o nível, também tem que escolher o tipo de óleo certo que foi colocado, né? Recomendado pelo fabricante. A gente tem a limpeza dos filtros, melhora o desempenho e evita contaminações, né? No motor a gente tem filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo, que vamos ver mais adiante. E se o teu sistema possuir sistema de arrefecimento a ar ou a água, você tem que também fazer as manutenções preventivas. Evitar o superaquecimento durante o funcionamento. E o teste da bateria, né? Ver se a tua bateria está com carga, ver se todos os cabos estão funcionando, né? Se o teu gerador também possuir a bateria, que tem alguns geradores que não possuem a bateria, né?
manual a fazer o ligamento do gerador. Então, cuidados com os filtros, né? A gente tem aí os 3 tipos de filtros que eu já falei anteriormente. Filtro de ar, a limpeza periódica, trocar a cada 3 meses ou 50 horas se estiver muito sujo ou danificado. Isso vai depender também do manual do seu equipamento, né? Esse tempo pode variar. Então, se você tiver um lugar muito sujo, muito empoeirado, também você tem que fazer essa troca mais rápido. O filtro de óleo, sempre trocar junto com o óleo, né? Quando você for trocar o óleo do teu gerador, você vai trocar o filtro de óleo também. Filtro de combustível e decantador, né? O decantador drena a água acumulada ali do combustível. E o filtro de combustível, né, é mais demorado você trocar, né? Se você manter também essas condições boas do teu equipamento, colocar uma gasolina ou diesel, ou que seja que for o combustível adequado, um combustível de boa qualidade, né? Então o filtro de combustível vai ser demorado, né? Geralmente em torno de 3 anos a troca dele. Troca de óleo e cuidados com combustível. Verificar nível frequentemente, trocar a cada 100 horas ou 6 horas ou 6 meses. Isso também, como eu falei, você tem que sempre consultar o manual do seu equipamento. É muito variado de uma empresa para outra e tudo. E o óleo você tem que estudar sempre a tabela do manual também para colocar o óleo adequado. E o combustível, né? O combustível tem que ser de qualidade, armazenado corretamente, né? Se o seu gerador não é ligado frequentemente, você tem que sempre colocar um combustível novo, né? Não vai deixar o combustível armazenado por muito tempo, né? E manter o tanque limpo e sem água, né? Evitar adicionar água ali, seja por meio, na hora que você abre a tampa do tanque e outros tipos, né? Você tem que evitar sempre a água dentro do tanque. Outras manutenções e cuidados que a gente pode ter, né? Sistema de arrefecimento, né? Geralmente, os geradores de menor porte não têm, né? Sistema de arrefecimento a água. Então, mas mesmo assim, você tem que manter o sistema sempre limpo, né? Como eu falei, o sistema refrigerados a ar, vai ter as ventoinhas, vai ter as aletas, você tem que tirar sujeira, alguma coisa que pode estar obstruindo a ventoinha, né? Então você tem que ver o nível do líquido, limpeza do radiador, expensões de mangueira para ver se não tem vazamento, aditivos anticorrosivos, né? É bom sempre colocar água desmineralizada e aditivos no seu radiador, né? Para evitar a corrosão. Verificar ventoinhas e aletas, né? Como eu falei, no sistema de arrefecimento a ar. E o sistema elétrico, né? Conexões limpas, bateria adequada, inspeções de cabos e aterramento adequado, para evitar algum choque. Aqui eu peguei um exemplo desse modelo de gerador TG 2500 MX da Toyama, né? Aqui a gente tem, isso foi retirado do manual do equipamento, então a gente tem todo o programa de manutenção, né? Com os períodos regulares de manutenção. O óleo verificar diariamente, né? Todo dia que você for ver o equipamento você vai ter que ver, o filtro de ar também. Aí você tem as outras trocas aqui, né? Como o óleo do motor, primeiros 15 dias, quando o equipamento é novo, você tem que fazer essa troca. A cada 3 meses ou 50 horas também, você tem que verificar e fazer a troca. Filtro de ar, também trocar. Se o teu ambiente for muito sujo, aí você tem que fazer essa troca antes, né? Aí aqui você tem outras coisas, como copo de sedimentação, né? Que é o decantador da água no combustível. A vela também é um ponto importante. Se o teu equipamento tiver vela, você tem que pegar essa vela e fazer toda a inspeção dela. E as outras coisas aqui, né? Então isso sempre vai ter que ter no teu manual. Então a partida periódica checklist. A partida semanal, evita que a bateria descarregue, né? Então se você deixar, muitas vezes o gerador não é usado diariamente, né? Muitas propriedades têm esse gerador para, caso ocorra algum problema na energia, esse gerador está lá. Por exemplo, a minha família é produtora de leite, teve um ano que ficaram acho que uma ou 2 semanas sem energia e só estavam rodando a ordenheira e o resfriador do leite, né? Só com o gerador, né? Então mostra a importância que tem, né? Imagine quantos que eles iam perder nessas 2 semanas se não tivesse feito a manutenção e o gerador tivesse algum problema. Então, se o teu gerador tiver bateria, é bom que você faça também, não que o outro não precise também, mas
você evita que a bateria descarregue, né? Você sempre deixa a bateria carregada. E mantém também o motor lubrificado, você fazer essa partida semanal. Em torno de 10 a 15 minutos por semana você fazer a ligação do gerador. E tenha sempre um checklist, né? É um controle simples em caderno, planilha, aplicativo. Você sempre faça esse checklist para você saber quando que foi feita a manutenção, quando que vai precisar fazer a manutenção e manter sempre o controle. Então, a conclusão, né? O investimento é essencial. Manutenção preventiva protege seu patrimônio, né? Às vezes deu uma falta de energia, deu um problema na instalação elétrica, você vai precisar manter seu sistema, sua produção, e você não vai ter energia, você vai perder dinheiro, né? Então você vai proteger esse patrimônio. Prevenção contra perdas, né? Foi falei, aumenta a segurança e evita as perdas financeiras. E fazer a manutenção também vai aumentar a vida útil do seu equipamento, né? Então sempre use combustível limpo, mantenha os filtros e óleos em dia, né? Mas uma dica aí, se você não tiver segurança também para fazer a manutenção, não tem experiência nenhuma, sempre chame o técnico da sua marca, né? E mais uma dica é sempre consultar o manual do seu equipamento, né? Lá você encontra todas as informações. Se você não souber, como eu falei, chame um técnico, chame um cara especializado nessa área. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Siga a plataforma Moretti para mais conteúdo sobre manutenção, energia e tecnologia no campo. Um abraço.